meus queridos e queridas, como vão vocês? Tá tudo bem por aí? Como que foi seu dia? Vamos conversar. Eu falei que eu ia voltar, né? Tá tudo bem com você? Tá vencendo as suas lutas? Tá vencendo as suas dificuldades? Eu sei que tem dias que a situação pega, né? Tem coisas aí que, como diz a expressão, né? Nos trazem de canto chorado. Sabe aquele momento assim que chega para a nossa vida? Que você vê, que você sabe, que você entende, que a coisa assim é só entre você e Deus, que não tem outra saída, que você muitas vezes até resiste, né? Você já chegou nesse ponto de resistir até para orar? Você sabe que é a solução, mas você resiste. Porque na verdade, né? Na verdade, no mundo espiritual, o mundo espiritual, né? Que condiz lá o maligno, vai fazer de tudo para que você não ore, para que você não busque a Deus, para que você não faça seus propósitos, para que você não jejue, ou seja, para que você não mude de vida. Vai fazer de tudo para que as suas situações não resolvam, para que a sua vida continue a mesma mesmice de sempre. Sabia? Então, por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de orar. Mas aí chega nesse ponto que você vê assim que ninguém vai poder te ajudar. Que por mais que você peça ajuda, aquilo ali pode ser momentânea e que daqui a pouco ela se esvai e ninguém mais quer saber de você, ninguém quer saber de te ajudar. As pessoas te esquecem, nos esquecem, né? Pode acontecer o que for, na hora lá do fogo da questão, todo mundo tá lembrando, todo mundo tá falando, mas aí chega um momento que as pessoas esquecem, estão nem aí, querem nem saber se você tem as suas dores, se as suas dores continuam doendo, se os seus problemas continuam permanecendo. As pessoas já não querem mais saber, né? Aí sabe quando você chega naquele momento assim que você olha que parece que as pessoas estão servindo somente assim para poder tapar os seus poços, né? Como aconteceu lá com Isaac. Que quando chega naquele momento que você, poxa, você só quer encaixar as coisas, você só quer que tudo fique no seu lugar, você só quer que pelo menos uma vez na vida as coisas assim deem certo para você. Quando você chega nesse ponto que você quer só um estalo assim, ó, para as coisas, sabe, mudarem. E diante assim de tanto questionamento, você sabe que o agir da sua fé é que vai resolver as coisas, mas mesmo assim você resiste. E chega num ponto que você já não aguenta mais, chega num ponto que você já não suporta mais esperar. Você não sabe como que vai ser o seu amanhã, você não sabe se amanhã vai ser os mesmos problemas, as mesmas coisas, se vai ser as mesmas reclamações, se vai ser as mesmas situações a serem resolvidas. Você se pega pensando a todo momento naquela questão, como que eu vou fazer isso, como que eu vou resolver aquilo. Ou por outro lado, você vira para você mesmo e fala assim, poxa vida, o que que eu fiz com a minha vida? Eu poderia ter feito isso diferente, eu poderia ter feito aquilo outro diferente. O que que eu fiz com a minha vida? Então chega nesse ponto assim que você, para que você encontre, visualize algo diferente, você se manifesta igual Tomé.
Você quer ver primeiro, para depois você crer que aquilo ali é possível. Você já chegou nesse ponto? Você não quer exercitar a sua fé, não. Porque para você ver o que você quer antes mesmo de acontecer, você não precisa exercitar a fé, ué. Você está andando pela sua vista. Você precisa andar por aquilo que você crê. Para que você ande por aquilo que você crê, você precisa ter fé. Aí é mais difícil. A palavra que eu trouxe para você hoje, ela fala sobre Tomé, sobre essa atitude de Tomé, que está lá no livro de João. As questões de Tomé, né? As histórias, no caso, de Tomé, elas estão nos 4 evangelhos. Dá uma passadinha lá depois para você ler. É mencionado sobre ele também no livro do Atos dos Apóstolos. Ninguém sabe muito assim sobre Tomé, sobre a sua genealogia. Mas assim, dá pra perceber, dá pra entender que ele era uma pessoa assim de... Sabe aquela pessoa de extremos? Tipo assim, 880. Tomé era assim. Mas ele possuía, dá pra entender durante a leitura dos textos, que ele era alguém que tinha também a devoção ao Senhor. Né? Ele tinha a devoção ao Senhor. Mas ao mesmo tempo ele era uma pessoa totalmente pessimista. Na linguagem bem popular, né? É como se ele esperasse que a desgraça viesse primeiro. Se é que você me entende, né? Um exemplo que eu vou te dar, naquela passagem lá sobre a ressurreição de Lázaro, né? Considerando lá a ameaça real de apedrejamento, se Jesus fosse naquele local, né? Ele vira e fala assim para os outros: vamos também nós para morrermos junto com ele. Foi Tomé quem disse isso, né? E as passagens dele demonstram-se muito desânimo, muito pessimismo, entendeu? Ele é dono daquela fala assim também, lá no livro de João 14, que assim: Senhor, nós não sabemos para onde vai, então como que é que a gente pode conhecer o caminho? É ele quem fala também, né? Então, ele demonstra, assim, certa fraqueza, porque logo depois disso, é onde Jesus fala uma das passagens mais lindas da Bíblia. Eu sou o caminho, sou a ressurreição e sou a vida, né? É uma das palavras, né, mais bonitas. Então, assim, onde que eu quero chegar com isso para poder te falar? Eu tenho certeza que com essa palavra eu vou te ajudar em alguma coisa na sua vida. Eu queria fazer menção em relação a Tomé, mas não tanto pegar nesse pessimismo dele, né? Eu queria falar com você naquele momento da ressurreição, onde Jesus visita os discípulos e Tomé não estava. Se lembra dessa passagem? Então, porque ele estava ausente, né? E enquanto né, Jesus ficou sabendo que Jesus apareceu aos discípulos, o que ele queria? Ele exigiu provas assim, inequívocas, né? Que o Senhor estivesse mesmo no meio deles, né? Ele queria certificar pessoalmente. Ele queria tocar nas feridas, né? E quando Jesus estava com eles, Jesus exortou a ele para que ele não fosse incrédulo. Então é isso que eu gostaria de te falar nessa noite, nesse dia, nessa tarde, para que em relação às coisas do Senhor, você não seja incrédulo. Porque se você anda por aquilo que você crê, você precisa exercitar a sua fé.
E você exercitando a sua fé, você vai estar acreditando firmemente que aquilo que você não viu é algo que ainda vai acontecer na sua vida, se é que você me entende, né? Em relação ao Tomé, seja qual tenha sido a sua reação, porque não se entende muito bem se realmente ele colocou os dedos na ferida, né? Fica meio subentendido assim, mas seja qual tenha sido a reação dele naquele momento, ele foi tão tomado pelo Senhor que ele vira e fala assim: Senhor meu e Deus meu. Ele fala naquele momento ali, né? Em João, no livro de João 28. Veja bem, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, fala o seguinte, que nós, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Você faz ideia da dimensão que é viver por fé e não por aquilo que você vê? Você faz ideia do que é isso? Você faz ideia do que é esperar por um milagre, por algo que você tanto deseja e que você sabe que é somente o Senhor que pode trazer para você? Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te passar um recado de Deus. Veja bem, Deus, diante das suas petições, diante das suas orações, diante daquilo que você está acreditando firmemente que vai acontecer na sua vida, que vai mudar na sua vida, que vai ser transformado na sua vida, seja com coisas, lugares, pessoas, eu vou te passar um recado de Deus. Deus, ele vai tratar, veja bem, diante da sua fé, da firmeza da sua fé, daquilo que você crê, Deus, ele vai tratar com pessoas que estão aí te prejudicando, que estão te ferindo, pessoas que estão servindo para atrapalhar a sua vida, pessoas que estão querendo roubar sempre aquilo que é teu. Você já teve aquela sensação assim de quase ter na sua mão algo, uma bênção, aquilo que você tanto estava esperando, e que assim, num estalo de dedo, aquilo foi para outro lugar, foi para outra pessoa, teve um novo rumo, achou um novo caminho? Você já teve essa sensação? Você já passou por essa situação que você contemplou pela sua fé, você recebendo aquilo, e quando você deu para você, outro veio e roubou a sua bênção, veio e tapou os seus poços? Deixa eu te falar uma coisa, a honra é do Senhor, a glória é dele, o poder é dele, e é ele quem coloca anjos ao teu lado, para que você obtenha aquilo que você precisa, para que você seja protegido, para que você seja honrado. Entende? Então essa é a diferença de andar por vista e de andar por aquilo que você crê. Enquanto você crê, você está fortalecendo a sua fé para que você obtenha as coisas mais rápido, para que você acesse o reino espiritual. Você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa esperar, você precisa confiar no Senhor. Deus, ele vai tratar com muita gente aí por causa da sua fé. Pode acreditar nisso. Pode acreditar nisso. Nada do que você tem visto permanecerá, não. Agora, a paz, a tranquilidade que vem no coração daquele que espera e que busca em Deus, excede todo e qualquer entendimento. Às vezes a gente está passando por um problema tão grande, aí a pessoa, às vezes, né, alguém que fica sabendo e tal, fala assim, mas como que você está
tão sossegada diante disso. Faz isso, faz aquilo outro. Procura fulano, procura ciclano. E você tá aí, parado, pensando, esperando na bondade de Deus. Deus ama a sua vida, sabia? Você sabia que a sua situação poderia estar pior, né? Parece assim que tudo te foi tomado, mas que ainda te restaram uns minutos, um pouquinho de vida para você exercer a sua fé. Às vezes o seu trabalho foi tirado de uma forma assim que você não entende. Às vezes você foi humilhado de uma forma tão ruim que não tinha necessidade, né? Quando você exerce a sua fé, quando você está agindo com fé, acreditando, você está atraindo a vitória. Você está chamando para si a vitória. Vem que eu já estou pronto. Vem que eu te desejo. Agora, se você for igual Tomé, que precisa ver para crer, as coisas vão ser um pouco mais difíceis para você. Eu trouxe essa palavra para você porque eu a vida inteira eu me gabava de falar isso. Quando alguém me contava alguma coisa, eu nunca acreditava. Nunca. Eu falava assim até, olha, a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente fala, porque às vezes a gente está ensinando para as pessoas como nos tratar. Eu lembro que eu falava para o meu ex-marido, quando te falarem alguma coisa a meu respeito, não acredita não. Vai atrás e confere para ver se é verdade. Eu morria de medo, sabe? Das pessoas inventarem mentiras a meu respeito e ele acreditar. Mas isso também, agora, pouco importa. Né? Tem coisas que a gente tem que deixar passar, tem que deixar aí para ter o seu rumo, né? Então, assim, eu me gabava de falar que eu sou igual Tomé. Eu era igual Tomé, eu tinha que ver para crer. E eu percebi o quanto de coisas eu perdi na minha vida, sabia? Anos a fio, sem ver as novidades de Deus, os milagres de Deus, a bondade de Deus. Eu estava sempre no limite, no nível das coisas, sabe? Sem exercitar minha fé. Conforme eu já falei, se você anda por vista, você não precisa de fé. Você só espera acontecer. Mas quando você tem fé, que aquilo vai acontecer na sua vida, você está antecipando a sua vitória. Saiba o que falar nas suas orações. Tem coisas que a gente está orando, a gente tem que ser igual Ana. Lembra de Ana? Que ela estava lá balbuciando e o sacerdote achou que ela estava bêbada. Não sabia da realidade dela. Tem coisas que a gente não pode falar, porque o vento leva. O vento leva, o inimigo pega. Então tem coisas que, tipo assim, se você tá de manhã, você tá saindo pro trabalho, aí você vai virar e falar assim, que eu vou passar pela rua tal, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Cuidado. Cuidado. Porque o inimigo pode estar à sua espreita, porque ele sabe exatamente para onde você vai. Então tem coisas que a gente precisa segurar conosco, e não falar e não verbalizar, que esteja só aqui, ó, para que Deus seja do conhecimento de Deus e do Espírito Santo, para que através disso o próprio Espírito Santo ele possa interceder, como que a Bíblia diz, gemidos inexprimíveis por mim e por você, entende? Então essa era a mensagem que eu queria trazer para você. Exerça a sua fé, não ande por aquilo que você está vendo na sua frente. Tudo pode estar ruim, pode estar desolador. Quantas coisas que a gente tem visto, né?
Quantos terremotos, quantas pessoas que estão perdendo a sua casa. É vulcão, né? É tornado. Quantas pessoas perdendo as suas residências, perdendo as suas vidas. Quantas pessoas que foram presas. E acredite, há pessoas inocentes presas. Acredite, há. Estão aguardando o julgamento para serem soltas. Quantas situações, quantas pessoas estão doentes no hospital. Quantas pessoas que estão esperando um dedinho de vida para voltar à normalidade. Quantas situações, quantas crianças desaparecidas, quanta mãe que chora seus filhos há 20, a 40, 50 anos. Mas tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível para você se você tiver fé. Porque Deus vai fazer com que aquilo que você tanto deseja, procure uma forma de chegar até você. Acredita. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança jamais nessa vida. Eu já passei por situações muito desesperadoras. Se não fosse a minha fé, a minha esperança de que a situação ia mudar, que coisas novas iam acontecer, eu já não estaria mais aqui. Mas eu glorifico e exalto a Deus. Porque eu sei que a minha vida vai mudar. Eu sei que a sua vida vai mudar. Você não entrou nesse vídeo aqui à toa, não. Você entrou aqui para ouvir justamente isso. Para você que está sem esperança. Para você que não acredita mais em nada. Às vezes hoje é o dia do rompante da sua fé. Hoje é o dia que você vai fazer aquela oração abençoada e que o céu vai se abrir e Deus vai te atender. Acredita. Acredita, tenha fé, tenha ânimo, não esmoreça não. Eu vou estar aqui constantemente para conversar com você, para falar com você, para trazer uma palavra de ânimo para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque aí o YouTube ele vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo. Você pode curtir, você pode compartilhar, você pode comentar. Manda aí para as pessoas que você conhece, para as pessoas que precisam ter uma palavra de ânimo, de conforto. As pessoas hoje em dia necessitam ser amadas, gente. Ser escutadas. Presta atenção na atenção que as pessoas te dão. E na atenção que elas te dão, Deus te dá muito mais. Deus te dá muito mais. Saiba com quem falar, saiba com quem conversar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pede, do que aquilo que a gente sente, do que aquilo que a gente entende, do que aquilo que a gente deseja. Deus é real, Deus é fiel, Jesus vive. Jesus vive. E eu peço a Deus que você que está me ouvindo, que você que entrou aí para ver esse vídeo, para que você tenha experiências com Ele na sua vida. Para que você possa levantar de uma forma melhor. Para que você possa chegar na sua casa de uma forma melhor. É isso que eu desejo para você, tá bom? Anda por aquilo que você crê e não por aquilo que você vê, porque se você andar por aquilo que você vê, você vai cair em abismo todos os dias e vai ficar mais difícil de você sair. Entende? Anda por aquilo que você crê, porque Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito para que você nem tropece em pedra, para que o seu caminho seja plano. É isso que eu desejo para a sua vida. Tá bem? Um beijo para você. Fica com Deus. Até a próxima. Curte e compartilha. Coloca o sininho na opção todas para você receber os meus vídeos. Tá bom? Um beijo.